Como é que eu encaixo bilhões de pessoas no mundo em 9 tipos de personalidade só? Eu sempre faço uma analogia com as oitavas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Com dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, você compõe infinitas melodias. Com 9 tipos de personalidade, sendo que você é uma dominante, um pouquinho de cada uma das 8, você tem infinitos indivíduos que experimentam a vida de uma forma muito particular. Nessas lives, a gente procura ensinar mais sobre o tipo dominante de personalidade, a raiz dele. Não falo nada além. Não é suficiente o que eu digo aqui para você ver todo o conjunto do seu tipo dominante. Isso só no curso mesmo, porque tem muitos detalhes. Aqui a gente vê a raiz. E é isso o que muitos testes de personalidade que você vê na internet mostram. Eu, particularmente, como eu sempre digo, eu não gosto de nenhum. Prefiro que você aprenda e descubra o seu tipo de personalidade sozinho. Hoje eu vou dar mais algumas dicas para ver se você descobre qual é o seu tipo dominante de personalidade. E essas dicas, elas têm a ver com o que é que cada um dos 9 tipos evita, onde ele passa longe, e qual é o foco da sua atenção. O que cada tipo evita fazer ou pensar e qual é o foco da sua atenção. Então vamos lá, assim você já pega a engrenagem da história. O tipo 1, que é um desses 9 pontos dessa estrelinha, ele é um sujeito que ele faz tudo certo. Ele aprendeu que na vida você tem que ser uma pessoa boa e fazer tudo certo. Ele é chamado de reformador porque ele é um cara que, quando vê as coisas erradas, ele adora ir lá. Se ele puder, ele vai lá e mexe para arrumar. E também tem a fama de perfeccionista, um cara que faz um trabalho e acha que nunca está perfeito o trabalho dele, está faltando alguma coisa. E vê a mesma coisa nas outras pessoas, ele olha o mundo e vê um monte de erros. Para ele não existem 2 formas de se fazer as coisas, só existe uma, que é a certa. E esse chamado certinho, esse chamado perfeccionista, reformista, é o nosso tipo 1 do Enneagrama. Ele passa longe do quê? Então, se você quer descobrir qual é o seu tipo dominante de personalidade, você passa longe de cometer um erro. Você morre de medo de cometer um erro. Você evita a todo e qualquer custo cometer um erro. Sim. Agora eu te pergunto, a sua atenção está aonde o tempo todo? Naquilo que está certo e naquilo que está errado? É assim que você olha para as coisas e vê, aquilo está certo. Aí você olha uma outra coisa e fala, não, aquilo está errado. É assim, você passa o tempo todo julgando as coisas, separando o que é certo e errado. Eu não estou dizendo que você é uma pessoa segregadora, mas para si mesma, você olha e fala, não, isso daqui está certo, isso aqui está errado. Quando você vê algo, você fala, isso aqui está certo, isso aqui está errado. O tempo todo, isso aqui está certo, isso aqui está errado. E quando você tem uma atividade para fazer e tal, você morre de medo de cometer um erro. Se você é desse tipo de pessoa que passa longe de cometer um erro e o foco da sua atenção está sempre naquilo que é certo e errado, e claro, quando você ainda diz, não, isso daqui está certo, você ainda busca dentro de você padrões de perfeição. Isso aqui está certo, mas podia ser melhor. Se é assim, se é assim, se é mais ou menos assim, não quero, de jeito nenhum, não vou errar. Isso daqui está certo, mas podia estar melhor. Ou aquilo ali está errado, Deus me livre. Se você tem mais ou menos esse jeitão, há uma grande chance de você ser um tipo 1. Pegou a ideia? Não precisaria nem olhar outras características desse tipo 1. Você acorda desse jeito, vai dormir desse jeito. Vamos ver o tipo 2. O tipo 2 é um tipo de personalidade que tenta o tempo todo ajudar os outros, porque ele quer se ligar às emoções das pessoas. Ele é todo coração. Ele vai buscar o coração das outras pessoas. Está precisando de ajuda? Ele lembra do seu aniversário, uma das poucas pessoas que lembram do seu aniversário. Ele te liga, ele não te vê há um ano, mas ele te liga no seu aniversário. Ele é um fulano que, você não quer ir lá sozinho? Eu vou lá com você, deixa comigo. Precisa de alguma coisa? Sempre assim. Um cara muito útil e sempre dado. Ele se doa para as pessoas, para as situações. Esse tipo 2 aprendeu, quando era pequeno, que ele receberia carinho, atenção, apenas e tão somente se ele ajudasse as pessoas. Ele acha que a regra no mundo são os relacionamentos. Para eu receber, eu tenho que dar, eu tenho que ajudar as pessoas. É assim mais ou menos que ele funciona aqui. Estou pincelando aqui muito rapidamente. E aí o que acontece? Esse tipo 2, ele passa longe, ele evita ser visto como uma pessoa que é carente. Por quê? Porque esse 2, ele faz isso porque ele é carente, ele busca
atenção, elogio, reconhecimento e, eventualmente, amor das pessoas fazendo coisas para elas. Ele é um cara que tem carência, mas ele não admite que tem carências. Ele olha para você e você olha para ele como se você precisasse dele e ele não precisa de você. Ele não admite que é carente. Ele não está fazendo isso por carência. Então ele passa longe de parecer uma pessoa carente, que necessita estar com você. Ele nunca quer dar essa ideia. Então ele cria uma imagem para evitar que você pense dessa forma. E onde é que está o foco da atenção desse tipo 2? O tempo todo. O foco da atenção desse tipo 2 é o que as pessoas querem. Quando ele conhece uma pessoa, ele procura saber o que você quer. De tal forma que se eu suprir isso a você, eu vou receber a sua aprovação. Então o tempo todo ele está especulando o que você precisa para ele poder te ajudar. Esse é o foco da atenção do tipo 2. E ele é tão chato, muitas vezes, que ele fica cutucando as pessoas em busca dessa informação para poder te ajudar. Está bem? Tem certeza? Nossa, você não está com uma carinha muito boa hoje. Você já viu gente assim? Fala, nossa, mas que chato. Não, eu estou igual ontem. Não sei, eu estou aqui meio cismado com você. Claro que eu estou exagerando aqui, né? Mas eu sei que você já viu alguém parecido com esse. Mas ele faz isso, porque se você der uma dica para ele, o tempo todo, o foco da atenção dele está em o que você precisa, o que você necessita, de tal forma que ele possa suprir e receber o que ele quer, o reconhecimento. Esse é o foco de atenção. E ele passa longe de mostrar que ele faz isso por carência. Se é assim? Se você é assim, há uma grande chance de você ser um tipo 2. Vamos ver o tipo 3. O tipo 3 é o cara que cria mais forte imagem de bem-sucedido. Por quê? Porque ele aprendeu quando ele era pequeno que você só tem valor se você conquistar coisas. Você tem valor se você for bem-sucedido, tiver bens, se você for uma pessoa que tiver uma família constituída e morar num bairro chique, tiver um alto cargo, que você consiga ser o melhor em muitas coisas. Então ele é muito competitivo, porque ele morre de medo de ser uma figura inútil, porque ensinaram para ele que se ele não trouxer uma boa nota da escola, ele é um inútil. Ele fica de castigo, ele é punido. Então, ele tem medo de ser inútil. E onde é que está o foco da atenção dele? Em primeiro lugar, ele passa longe dos erros. Longe, longe, longe das falhas. Aí você fala, não, mas o tipo 1 também fica longe de cometer erros, não é? Só que há uma diferença. O tipo 3 ele passa longe das falhas sob o ponto de vista do trabalho. Por quê? Porque a sua ascensão, o bem-sucedido, depende do trabalho. O tipo 3 é praticamente só trabalho. Ele passa longe das falhas, não são pequenos erros, são falhas na estratégia dos seus objetivos, no alcance dos seus objetivos. Não porque ele acha, como tipo 1, que tudo tem que ser feito certinho. Tipo 3, para atingir os seus objetivos, se tiver que fazer uma coisa errada, dependendo da pressão que ele está recebendo de si mesmo e dos outros, ele pode fazer alguma coisa errada para atingir os seus objetivos. Portanto, seria uma falha se ele não atingisse o seu objetivo. Não importa como, seria uma falha. Então, ele foge das falhas. E o foco da atenção dele está sempre nas tarefas dos seus objetivos, cujo resultado é o reconhecimento que ele tem pelo seu valor. É isso. Então, esse é o foco dele. O foco da atenção dele está o tempo todo nas tarefas dos seus objetivos. Ele chega na segunda-feira, ele veste a roupa do seu objetivo e termina na sexta com a roupa do seu objetivo. Ele não abre mão. Por quê? Porque o sucesso dele vai lhe trazer aquela sensação de utilidade, para mostrar para as pessoas que ele não é um inútil. Se é assim? Vamos ver o 4. O 4 é o nosso trágico romântico, é aquele cara que oscila muito nas emoções. A gente chama de trágico romântico. Tipo 4 no Enneagrama é o temperamental. É uma pessoa com uma sensibilidade diferente, é uma pessoa diferente, se veste diferente, é muito original, ela busca o tempo todo a sua própria identidade. Ele olha para as pessoas e fala, não, isso aí, eu não sou como elas são muito comuns, eu sou diferente. Não é que ele se sente melhor do que os outros, ele se sente diferente. E normalmente, essas pessoas que têm uma sensibilidade exacerbada, elas têm algum tipo de ligação com a arte, seja na mobília da casa dela, seja no trabalho dela como na arquitetura, no design de interiores, ou
Ou então até pintor, artista plástico, cantor, tal. Eles gostam desse tipo de coisa porque eles vivenciam muito as emoções. As emoções, a sinestesia dessas pessoas é muito grande. Mas, por outro lado, também ele é um temperamental, porque ele é muito melancólico, embora ele ache que a melancolia faz parte da vida, não tem problema nenhum eu ser melancólico. Eu vou lá para casa e fico lá idealizando o meu mundo e tal, me dá uma melancolia, porque o mundo que eu idealizo é completamente diferente do mundo que eu vivo. E ele foge também de relacionamentos românticos, porque ele sabe, esse fulano aí, ou essa fulana não sabe como eu sou. E ele não vai me compreender. Eu sou uma pessoa muito difícil de ser compreendida, então eu não quero me arriscar com isso daí, vai que eu acabe gostando e tal, e a pessoa aprende como eu sou e acaba indo embora. Ou então, eu olho e acho o parceiro muito comum, e não quero uma pessoa muito comum, porque eu sou uma pessoa muito diferente. Essas coisas assim, meio mirabolantes, assim, do tipo 4, ele oscila bastante. E é sui generis. Ele, em equilíbrio, é uma pessoa muito boa, sob o ponto de vista estético. Ele tem uma sensação estética muito legal. E ele passa longe do quê? Ele passa longe de ser comum. Ele não quer ser comum. Ele não se mistura. Ah, mas ele não se mistura por quê? Porque ele é segregacionista de alguma forma? Não. É porque não o atrai. Ele se sente diferente no meio de um monte de pessoas comuns. É mais ou menos isso. Se você perguntar para ele, você gostaria de ser uma pessoa comum? Ele diz, não. Eu gostaria de ser mais compreendido. Eu gostaria de sentir a felicidade que as pessoas comuns sentem. Ele passa longe de não ser original. Passa longe de se vestir como os outros ou se apresentar como os outros. Ele passa longe disso. Ele quer o tempo todo que as pessoas vejam que ele é uma pessoa diferente no vestir, no falar, porque ele se sente uma pessoa diferente. É mais ou menos isso. E o foco da atenção dele está onde? Lembra que eu falei que ele é muito assim? O foco da atenção dele está parte no passado, porque ele é um fulano que traz aquelas coisas que aconteceram com ele lá no passado, aquele grande amor que ele teve, ou aquele abandono que ele teve. Então ele remoe essas coisas todas. Quando ele vai à noite para casa, ele deita e melancolicamente ele fica remoendo o passado. Outra coisa que ele faz é ir lá para o futuro. Fala, o que será de mim? Esse mundo está uma droga. Será que eu vou me encontrar? Eu não me acho. Quem sou eu? Olha para o futuro. O que vai acontecer comigo lá no futuro? E outra coisa que ele tem atenção é sobre o que está faltando na vida dele. Então ele fica remoendo o passado, receoso do futuro e ainda fica observando o que falta para ele. Me falta o quê? Para eu me completar, para eu me encontrar. É nesse sentido. O que falta para mim para eu encontrar a mim mesmo, para descobrir quem eu sou. É uma constante tragédia romântica a vida de um tipo 4, embora eu esteja aqui exagerando, mas as coisas acontecem mais ou menos assim. Então, ele passa longe de ser uma pessoa comum e o foco dele é variar entre o passado, o futuro e aquilo que falta para ele no presente para ele se completar. Ser assim confuso. E quando eu falo confuso, é confuso para nós que não somos 4, então eu já estou dizendo que eu não sou um tipo 4. É mais confuso da gente entender. Mas também é confuso para você entender, embora seja menos confuso do que para nós. Então, se for mais ou menos isso, você remoe o passado, olha para o futuro e fica receoso, e fala, nossa, será que um dia eu vou me achar no futuro? E ainda fica olhando o que falta para você se completar na vida, não só do ponto de vista material, de identidade. Ah, eu sei quem eu sou. Encontrei a minha identidade. Por assim, há uma grande chance de você ser um tipo 4. Vamos para o tipo 5. O tipo 5, ele é um fulano, dizem alguns metaforicamente que o tipo 5 é um sujeito que mora num castelo e ele fica lá na sua torre só estudando, 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 estudando. Não recebe ninguém, não se socializa. E quando batem na porta dele, ele abre a janelinha da torre, vê quem é, e aí quando a pessoa vai olhar para a torre, ele fecha logo. Não quer receber as pessoas. Bastante antissocial. Claro que eu exagerei. Então, é um fulano, aquele que anda sempre com o livro na mão. Você cansa de convidar para ir nas festas, ele não vai. Ele é estudioso, muito concentrado, muito focado, especialistas normalmente de alguma coisa. Jogar conversa fora não é com ele. Ele faz tudo isso, mantém aquela sua privacidade de uma certa forma até rígida, porque ele não sabe como lidar com o mundo lá fora. Ele acha que o mundo é ameaçador. E lá fora ele se sente indefeso. Então, emoções, então, são terríveis para ele.
ele não sabe o que fazer com elas. Ele vai tentar racionalizar, estudar as emoções, as coisas que ele sente, porque eu não estou preparado para me apaixonar por uma pessoa, porque eu nem sei o que é. O que é? Deixa eu estudar o que é ser apaixonado. O que é estar motivado com uma determinada empreitada? Vamos entender o que é motivação. Ele é um fulano, assim, muito minucioso sob o ponto de vista do estudo. Ele vai muito ao fundo das coisas. E esse tipo 5, ele passa longe de não ter resposta ou parecer tolo. Em primeiro lugar, se você perguntar alguma coisa para o tipo 5, ele pode não te responder na hora, mas ele vai te trazer a resposta. Porque se você pergunta alguma coisa que ele não sabe, ele vai trazer a resposta. Ele vai estudar sobre isso daí. Ele detesta não ter resposta para as pessoas. Sabe por quê? Porque ele tem uma sensação de que quando ele não sabe alguma coisa, lá no mundo, fora, de que você o vê como um tolo. E ele não quer parecer um tolo. Então, é um fulano que passa longe de não ter resposta para as coisas. Ou parecer tolo. Ah, mas quem tem resposta para tudo? Por isso que ele evita sair, ele evita o contato. Porque ele pode não ter uma resposta a uma pergunta que você faça. E ele vai se sentir tolo. Então, ele evita o contato social porque ele não quer parecer tolo, não tendo resposta para alguma coisa. E ele julga o mundo ameaçador. Ele se sente indefeso diante dessas situações. Eu parecia um tolo no meio daquelas pessoas falando sobre um negócio que eu não entendia nada. Ou então falando umas gírias que não era comigo, ou então me empurrando para aquela moça, ou me empurrando para aquele moço. Aquela moça ficava me olhando e tal, e as pessoas, vai lá, conversa lá com ela, ou aquele moço estava me olhando, vai lá, conversa com ele e tal. Eu não sei o que fazer com isso. Eu me senti um tolo, eu não tenho resposta emocional para isso. Então ele, como eu disse, ele passa longe de não ter resposta para as coisas e parecer um tolo. E o foco da atenção dele é sempre desgarrar-se do que é emocional para poder observar. Ele se desengata. Eu quero só observar. Então ele foge das emoções para ficar só na torre observando, só estudando. E quando ele está na rua lá e acontece aquele negócio que ele se interessou por aquela moça, na verdade ele não chama de interesse, ele sentiu algo diferente, ele volta lá para a torre dele, vamos dizer assim, aí ele tenta se desengatar daquela emoção para poder estudar o que ele sentiu, racionalmente, logicamente, o que estava acontecendo. E ele não quer que isso se repita de preferência, porque ele não sabe o que fazer. Então, o tempo todo, ele tenta desengatar-se das emoções para usar a sua razão no entendimento das emoções. Ele é um fulano muito difícil de se lidar emocionalmente. É daqueles caras que não gosta nem de expressões carinhosas em público. Ele não gosta que você dê um beijo nele em público. Expressões de carinho em público ele não gosta, porque ele não sabe o que fazer, não sabe onde pôr as mãos, não sabe se sorrir e tal. Ele é completamente desajeitado para esse tipo de coisa. Manobrar emoções não é com ele. Manipulador, ele passa longe. Ele nunca vai ser um manipulador emocional. Portanto, ele é um sujeito que evita o contato com as pessoas porque ele passa longe de não ter resposta para as coisas, para não parecer tolo. E o foco da sua atenção está o tempo todo estar desengatado dos seus sentimentos para poder observá-los, para poder entendê-los. É mais ou menos assim que funciona. Será que você é uma pessoa assim? Racionaliza tudo? Prefere evitar o contato emocional, desenvolver qualquer coisa emocional, porque você não sabe lidar com isso? Vamos lá, tipo 6. O tipo 6, para você que está aqui pela primeira vez, é o mais inseguro do Enneagrama. A gente costuma dizer isso. É o mais inseguro do Enneagrama. É um fulano que acha pelo em ovo. Ele é um cara que desconfia de tudo. Você está falando com ele, você fala um elogio para ele, ele fica imaginando o que está por detrás desse elogio. Ele é o sujeito da teoria da conspiração. Ele fica imaginando o que você vai querer dele, porque você o está elogiando. Há sempre algo por detrás de tudo que se vê ou de que se ouve, do seu ponto de vista dele. Por quê? Porque ele é um sujeito muito inseguro, então ele busca segurança em tudo. Em tudo, só que do lado de fora dele. Ele quer que as pessoas lhe deem segurança, ele quer que a empresa lhe dê segurança, ele quer que a esposa ou o namorado lhe deem segurança. Eu tenho que achar um lugar ou uma pessoa que me dê segurança. E como ele não se sente seguro, a primeira coisa quando ele conhece você, ele não vai dizer, bom, deixa eu ver, eu estou me sentindo seguro com essa pessoa. Não, primeiro ele desconfia de você. E vai levar um tempo até confiar. Então, esse é o processo dele. Por quê? Porque ele desconfia de todo mundo, porque ele é muito inseguro. Então, esse tipo 6, o que ele faz? Ele passa longe do quê? Ele passa longe das dúvidas. Ele detesta dúvidas. Longe das dúvidas. Porque ele é um
poço de dúvidas. Acha que o estão enganando o tempo todo. Acha que vão puxar o tapete dele. Acha que aquilo que ele está comprando não é bem aquilo. Tem alguma coisa que tem um defeitinho. Aquelas funcionalidades todas daquilo que ele está comprando, tem alguma coisa que é mentira. Eu acho que eu não fiz um bom negócio naquilo ali. Estou comprando aquele carro, está muito bonito. Eu estou achando muito barato. Tem alguma coisa errada com ele. Então, essas coisas gastam uma energia enorme com o tipo 6. E ele quer passar longe das dúvidas. Ele vive para passar longe das dúvidas. Só que ele não passa. Ele as evita. Passa longe, quer passar longe, mas não consegue. Porque ele o tempo todo tem dúvida. O tempo todo ele busca aprovação. Como fazer um negócio grande, por exemplo, comprar um carro. Ele não se sente seguro, como eu acabei de dizer, ele acha que tem alguma coisa errada. Ele precisa que alguém esteja com ele, ou dois. Qual a sua opinião? O que você acha? Ele busca aprovação, quer ficar longe da dúvida. Então ele leva dois, para que esses dois aprovem. Você gostou? Você gostou? Eu gostei. Os três gostaram? Legal, então eu acho que é um bom negócio. E o foco da atenção dele está onde? Está em tudo que é contraditório. Está no que está por detrás, como eu disse, nas intenções ocultas. O foco da atenção dele é esse. Então ele detesta ter dúvidas, ele passa longe das dúvidas, por isso que ele leva outras pessoas para homologarem aquilo que ele está fazendo, como a compra do carro. Mas o foco da atenção dele está sempre nas intenções ocultas. Esse cara está vendendo esse carro, tem só 15 mil quilômetros por um preço muito baixo. Tem alguma coisa errada nisso. Esse sujeito é muito sorridente para mim. Tem alguma coisa errada. Essa moça está muito interessada em mim. Ela é muito bonita. Tem alguma coisa errada com isso. Ou esse moço, ele é muito inteligente. Ele deve estar me enrolando. Ele deve estar contando alguma mentira, porque a história dele é dar um livro. Assim. Eu conheço gente tipo 6 desse jeitão, assim. Desconfia de tudo, tudo. E se você disser que ela está generalizando, ela fala, tô certa, só confio no meu cachorro. Coisas assim. O tipo 7 é uma pessoa muito ansiosa e que quer manter a mente sempre em atividade porque ela não quer sentir dor e sofrimento. Ela se parar, se ela entrar em momentos de reflexão, de pausa ou de relax, ela tem medo da sensação de dor e sofrimento que a sua mente pode trazer, de coisas do passado, de experiências ruins que ele teve na infância, etc. Então, ele prefere estar sempre em atividade, sempre inventando coisas. Dependendo do nível dessa pessoa, ele pode estar mudando de emprego a toda hora, ele pode estar começando um monte de curso, não termina nenhum. É um fulano assim, super agitado, mas é um cara piadista, otimista, as pessoas adoram ele. Ele é o rei da festa. Festa sem ele não tem graça. Esse fulano, esse tipo de pessoa, ele fica longe do quê? Ele fica longe da dor, como eu disse, da dor e do sofrimento. É por isso que ele tem 1000 atividades. 1000 atividades, não para, a cabecinha dele não para. Tem festa na segunda, tem festa na terça, na quarta, na quinta, na sexta, eu vou dar um jeito de ir em todas. Porque o que eu vou fazer na quinta se eu não for na festa? Vou ficar em casa, parado, pensando? Não. Então, vou ficar longe da dor e do sofrimento. É esse um grande objetivo dele, ficar longe da dor e do sofrimento. E o foco da atenção está onde? Nas opções. Como assim? Nas opções, nas possibilidades. O tempo todo, quando você está conversando com uma pessoa assim, está te contando, eu tive nesse fim de semana num sítio em tal lugar, tal, não sei o quê, ele está te ouvindo e ele está pensando, puxa vida, é uma possibilidade ir nesse sítio aí. Legal. E o que mais? Eu fui também, passei, comi na churrascaria, tal, não sei das quantas. Ele está pensando na possibilidade. Isso é uma possibilidade. Não conheço essa churrascaria. Seria legal. O tempo todo ele está vendo as possibilidades, as melhores possibilidades. E fazendo planos agradáveis. Ele gosta de opções. Então, um sujeito lá, ele conheceu um cara que montou uma empresa X que faz plástico para não sei o que e tal. Ele está ouvindo aquilo lá, ele está pensando assim, puxa vida, olha, aqui tem uma possibilidade de negócio. Ele não é um fulano não empreendedor, não, ele é empreendedor. O problema dele é que muitas vezes as ideias dele vão longe, ele é meio megalômano. E aí, o que acontece? Ele voa um pouquinho, tem que ter um cara que puxa um pouquinho ele para baixo e tal, mas ele está pensando nas opções, nas possibilidades. E quando você está contando uma coisa de uma viagem de férias e tal, ele está pensando também nas possibilidades, nas opções. Puxa vida, vou fazer um programa agradável, eu acho que eu vou para tal lugar que nem ele foi e tal, deve ser uma delícia, não conheço e tal. E assim por diante. O foco da atenção dele é em atividades agradáveis, nas opções, nas possibilidades agradáveis, numa conversa, num local que ele está, o tempo todo ele está observando essas possibilidades. Ele evita dor e sofrimento e o foco da atenção dele está nos planos agradáveis.
Vamos agora para o tipo 8. Tipo 8, aquele fulano que é chamado de líder ou patrão, um cara muito impositivo, um cara que as pessoas gostam de seguir, se sentem protegidas por ele, porque ele protege mesmo quem ele gosta. Se você o desafia, ele aceita o desafio, ele encara qualquer coisa. E se ele está em desequilíbrio, ele passa por cima de você. Quando ele quer alguma coisa, ele passa por cima. Ele não mede esforços. Até porque ele não está nem aí porque as pessoas dizem. Ele não se preocupa com a imagem dele. Nossa, aquele fulano ali levantou a voz para mim. Ele não está nem aí. Vai embora. Você é fraco. O mundo para ele é separado entre forte e fraco. E o que esse 8 passa longe? Longe de ser vulnerável, porque ele teve problemas na infância se sentindo vulnerável, e aí ele passou a atacar os outros e percebeu que a vulnerabilidade dele poderia estar protegida pelo ataque. É mais ou menos assim. E ele foi muito punido quando era criança, e quando ele começou a revidar, ele viu que as pessoas recuaram. Então ele falou, o mundo é assim, o mundo é dos fortes, tem que atacar. Do contrário, eu vou ser atacado e vai surgir a minha vulnerabilidade. Então ele passa longe de qualquer situação que ele esteja à mercê dos outros ou que ele se sinta vulnerável. Ele passa longe, ele não quer saber. O foco da sua atenção está sempre no poder e no controle. Para ele é tudo ou nada, não vou dividir nada com você. Ou você me vende a empresa inteira ou eu não quero parte dela não. Ou eu sou o controlador da empresa, 51% e você 49%, ou eu não compro. Por quê? Porque ele tem medo de ser controlado. Ele quer poder. E o poder não é o dinheiro para mostrar carro bonito, apartamento bonito, casa bonita e tal. Não, não é isso. É o poder, a sensação de poder. Ele não quer ser controlado. Então, se ele vai comprar uma empresa, o cara quer vender uma parte da empresa, ele fala só se for 51%, porque eu não vou ser minoritário, senão você vai me controlar e eu não vou permitir que controle a minha parte. Então, eu sou o controlador. É mais ou menos assim. Então, esse é o foco dele. O foco dele é poder e controle. Tudo ou nada. E ele passa longe de qualquer situação onde ele se sinta vulnerável. Agora vamos no tipo 9. O tipo 9 é o nosso guru, o nosso paz e amor, o cara de equilíbrio, que as pessoas acorrem a ele para pedir sugestões, recomendações. É um cara que media tudo, um cara diplomata, um cara que é capaz de costurar os interesses das pessoas e manter a paz e a harmonia. É um sujeito que as pessoas têm problemas, vão lá conversar com ele e tal. Se tem um problema com uma outra pessoa, assim, posso chamar ela aqui? Aí vem a outra pessoa, escuta, gente, vamos conversar aqui, vamos ver os interesses e tal, né? Ele media tudo, as pessoas gostam muito dessa capacidade dele mediar, dessa capacidade diplomática que ele tem, desse magnetismo pessoal para convencer as pessoas a se acertarem, inclusive. Mas ele tem um problema aí, ele se abandona, porque ele cresceu, se ele colocar o dedinho numa situação, se ele emitir a sua própria opinião numa situação, ele pode gerar mais conflito. Alguma coisa aconteceu lá na infância dele, então ele se ausenta, ele media e não põe a sua opinião, não dá a sua opinião. Quando ele sugere sem ofender A ou B. Não é pendendo para A ou pendendo para B. Ele sugere para as pessoas. E ele é um cara com uma capacidade de convencimento muito grande. Só que ele se anula. De uma certa forma, ele se anula. Por quê? Porque se ele fizer alguma coisa pensando nele, ele vai gerar conflito. Ele gosta de paz e harmonia. Então, lá na casa dele, lá, ele vai onde as pessoas quiserem ir. No fim de semana, quer viajar? Vocês escolhem o lugar. Porque se eu quiser ir no lugar que eu quero, ninguém vai querer, vão brigar comigo, vão dizer que eu sou egoísta e tal. Então, para por aí. É mais ou menos assim o nosso tipo 9. E esse tipo 9, ele passa longe do quê? Do conflito. Ele não quer saber de conflito. Ele faz de tudo para não ter conflito. Nem conflito, nem confronto. Ele não fica como um tipo 8 que ele é desafiado, ele vai lá e enfrenta. Não, ele não é covarde. Um confronto ou um conflito causa turbulência na vida dele, no meio ambiente dele. E ele não quer esse tipo de coisa. Ele faz de tudo para que não haja essa turbulência. Seja tudo na base do paz e amor. E o foco da atenção dele é sempre na posição, no ponto de vista dos outros. O tempo todo ele está ligado no ponto de vista dos outros. Porque se ele estiver ligado no dele, ele pode gerar um conflito. Então, as pessoas lá na equipe de trabalho dele, eles estão discutindo com uma determinada coisa, ele está olhando para o ponto de vista de cada um deles e tentando achar a forma como ele vai costurar a paz. É isso. Então, assim como o 2, lembra? O 2 ele estava o tempo todo procurando o que as pessoas precisam para ele poder ajudar. O 9 está o tempo todo
observando o ponto de vista das pessoas, para ele não criar nenhum conflito quando ele entrar, quando ele der opinião, quando ele receber aquela pessoa na casa dele. Eu conheço como ele pensa, então não vou falar nada diferente do que ele pensa, senão vai gerar um conflito, um desconforto aqui e tal. É assim, o foco da atenção dele é o ponto de vista dos outros, a posição dos outros, como elas pensam, o que elas têm na cabeça sobre um determinado assunto. É mais ou menos assim, ele fica ligado nisso daí, porque assim ele evita o confronto. Não vou dizer nada que contrarie essa pessoa para não gerar nenhum tipo de conflito ou turbulência aqui no nosso jantar, por exemplo. Ok, gente?